E às vezes, irmãos, a gente vai pregar, isso já aconteceu comigo muitas vezes, a gente fica preocupado com a gente. Não, mas e aí, o que vão pensar de mim? Eu vou fazer isso e como vai ser? E às vezes a gente precisa preocupar com a palavra de Deus. Às vezes a gente quer entregar uma mensagem porque isso é mais conveniente para nós, mas o Espírito Santo diz assim, vai por aqui. E a gente reluta, porque muitas vezes a gente está preocupado conosco. Nós temos um exemplo na Bíblia, que é Jonas. Eu ouço muitos pregadores dizer que Jonas não queria ir para Nínive, porque era um povo violento, que matava, arrancava a pele, furava olho e tal, um monte de coisa. Mas a Bíblia não diz isso, o próprio Jonas diz lá. Quando ele prega a destruição, uma mensagem curtinha, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Aí o Senhor misericordioso perdoa. Aí o que ele faz? Não foi por isso que eu fugi? Não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Que eu, sabendo que o Senhor era um Deus amoroso, um Deus que perdoa, que volta, por isso que eu fugi. Jonas não fugiu de medo, irmãos. Jonas fugiu por causa do nome dele. Ele disse assim, ó, eu vou lá, vou pregar, depois ele perdoa, e aí eu fico como um profeta falso. Jonas estava preocupado com o quê? Com seu nome. Mata esse povo logo, 120 mil pessoas, estou nem aí. O Senhor Deus disse assim, como que eu não vou me preocupar com essas almas que não conseguem discernir o bem do mal, a mão direita da esquerda? E o Senhor Deus ainda fala, e muito gado. O Senhor Deus estava preocupado até com o gado lá. E ele não estava preocupado com ninguém, ele estava preocupado com o nome dele. Ficou ressentido. O texto diz, sentou, ficou ressentido. Será que Jonas amava, irmãos, a Deus? E aí o Senhor chega nele e diz assim, é razoável a sua ira, Jonas? Quer dizer, você tem razão de estar irado? E ele começa a lamentar. Irmãos, muitas vezes o nosso choro é egoísta. É egoísta. O Senhor espera de nós o amor e o meu choro é egoísta. Agora, o que será de mim? O que vai acontecer comigo? Ah, eu estou chorando igual Jeremias. Jeremias não chorava por si mesmo. Jeremias chorava problema da filha de Jerusalém, do povo de Deus. A nossa oração, irmãos, muitas vezes é egoísta. Senhor, não volta ainda, porque meus filhos ainda estão no mundo. E os filhos dos outros? Então, às vezes, a nossa oração é egoísta. Não, eu vou fazer a oração de Daniel, 21 dias, o jejum. Só que Daniel não estava jejuando para si. Daniel estava querendo entender a situação do povo de Deus. E aí a palavra de Deus vem para nós. Preciso amar a Deus de todo o coração. Se eu deixar o inimigo me laçar para que eu possa amar a mim mesmo, eu terei perdido tudo, irmãos. É aí que vai acontecer aquela situação de Mateus 7:21. É por isso que muitas pessoas vão chegar naquele dia e vai dizer, mas eu fiz tantas coisas. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, olha o meu currículo. Olha como eu trabalho, olha como eu faço, olha como eu desempenho. E o Senhor vai dizer, não, eu não te conheço. E aquelas pessoas não estavam mentindo, aquelas pessoas estavam falando a verdade, elas não estavam mentindo para o Senhor. Como que elas iam mentir? Não podiam mentir para o Senhor naquele dia. Mas elas estão falando, olha, eu fiz isso, isso e isso, mas o Senhor não reconhece. Uma vez o pastor Mariano, os irmãos conheceram o pastor Mariano aqui, aquele que era intérprete do Bill Burke, quem lembra dele aqui?
ele já partiu para o Senhor. E um dia eu fiquei escalado para levá-lo no hospital. Ele era transplantado de um rim, então ele tinha complicações de saúde, sempre tinha que estar indo no médico, tinha que levar na farmácia, levar ele para comer outra comida. E eu fiquei uns 2 dias com ele, e esses 2 dias me acrescentou muito de uma forma espiritual, irmãos, porque ele me deu muitos conselhos. E ele fez várias perguntas. Uma delas, ele disse para mim assim: Cleusmar, qual que é o seu combustível? Eu vejo você ir correndo para lá e para cá. Qual que é o seu combustível? Eu disse assim: como assim, né? Combustível. Ele diz: o que está te motivando a fazer isso? É uma pergunta que a gente precisa fazer para nós. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou dedicando tanto no que eu estou fazendo? Não, eu preciso fazer isso aqui porque senão o Eduardo, né, pastor Eduardo lá, eu vou não sei o quê, eu preciso, meu Deus, agora o que será que o presidente pensou? O que será que os irmãos pensam? Eu começo nessa vanglória e acabo perdendo o principal. Acabo perdendo o galardão. Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz que tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Quer dizer, faça amando o que você está fazendo. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, qualquer trabalho pode ter galardão ou não. Trabalho mais simples que for, pode ter galardão. E o trabalho mais complicado, o trabalho maior que tem, pode ser um trabalho que não vai te dar galardão. Depende de como você está desenvolvendo. Não, se eu não for, o grupo vai sofrer. Então também não vou. Né? Se eu não tiver, vai acontecer isso e aquilo. Não faça isso. Não faça isso. O amor de Deus nos faz servir de todo o coração. Porque quando ele fala de todo o coração, emoção, alma, vontade, às vezes nós não fazemos de boa vontade. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, eu citei aqui, todo o capítulo ele vai falar do serviço. Ele diz assim: se eu faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, só uma dispensação me será confiada. Então, eu tenho que fazer também voluntariamente. E há uma diferença entre voluntário e espontâneo. O voluntário é aquele que você motiva, né? Preciso de tantos voluntários aqui. Aí a pessoa, eu sou um deles. Esse aí é o voluntário. O espontâneo é aquele que vê, sem ninguém falar, vai lá e faz. Espontaneamente. E aquele que faz só o que é mandado, como Lucas capítulo 17, aí o Senhor disse: olha, esse é um mau servo, porque ele nem é voluntário, nem é espontâneo, ele está fazendo obrigado. E aí nós perdemos o nosso galardão. Então, se eu tenho que fazer de todo o coração, mesmo que eu faça menos, mas eu faço de todo o coração, o Senhor está vendo, e Ele está recompensando, e Ele vai dando galardão aqui nessa vida e na vida futura. Uma vez eu li um artigo dizendo assim, comendo hambúrguer e tomando Coca-Cola para a glória de Deus. E aí o texto me chamou a atenção, eu tenho que ler isso aí para ver o que esse autor está querendo dizer. Era isso, se qualquer coisa você pode fazer para a glória de Deus. E Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Então, quando eu começo a entender que o meu trabalho pode adorar a Deus ou não, eu começo a considerar a maneira que eu vou realizar isso, a maneira que eu vou adorar a Deus. Nós vivemos dias, irmãos, que a gente precisa... não, mas você tem que vir, né?
Não, eu vou o dia que eu quiser, como eu quiser, a hora que eu quiser. Vou fazer do meu jeito. E se implicar comigo aí que eu não vou mesmo. Aí essa pessoa está perdendo o seu tempo. Diz, não, Senhor, eu vou porque te amo. Eu faço porque quero fazer. E quando eu deixo de querer fazer, aí eu enfrento um problema seríssimo. Porque o Espírito Santo, ele é que opera em mim essa motivação para realizar a obra. É o Espírito Santo. E se eu não quero mais fazer, e às vezes pode acontecer de você não querer mais fazer a obra de Deus. Se eu não quero mais fazer, eu tenho que pedir misericórdia a Deus. Eu tenho que pedir misericórdia a Deus, porque a melhor maneira de realizar a obra de Deus é querendo e fazendo de todo o coração. O trabalho fica suave. É o que a palavra de Deus fala sobre Jacó, que ele trabalhou 7 anos por Raquel. Ele trabalhou por Raquel, aí deram Lia e ele trabalhou mais 7 anos por Raquel. E a Bíblia diz que isso foi como poucos dias, pelo tanto que ele a amava. Então, quando eu amo a Deus, o trabalho fica leve. Fica leve. E se eu faço o trabalho como um peso, eu mesmo não concordo de alguém dizer que o ministério é um fardo. Tem alguns textos que a gente lê por aí, o ministério é um fardo, o ministério é isso, é aquilo. Não, a gente que está no ministério, quando você é privado de alguma coisa, aí que você passa mal, né? Você quer desempenhar aquilo porque você faz com amor, é uma vocação. Se Deus te chamou para executar um trabalho, isso nunca vai ser um peso para você. Eu fico reparando os irmãos de coral, orquestra, o trabalho que é para a gente ver executando aqui, parece que é simples e fácil, mas a gente não sabe a luta que foi o ensaio, o horário muitas vezes que é inapropriado para muitos, o horário de estar aqui para ensaiar, mas para eles não é um peso, porque eles fazem com amor. E aí Deus recebe. Deus recebe. Até mesmo no ensaio, eu já disse isso para os músicos, até mesmo no ensaio, na sua casa, você ensaiando com o seu instrumento, aquilo ali pode ser um louvor, uma adoração. Uma irmã no Alvorada, ela ensaiava o seu instrumento lá na sua casa, um dia ela deu testemunho lá na igreja, no Alvorada, que a pessoa, a vizinha lá, disse, olha, mas eu gosto tanto de ouvir você tocar, mas eu gosto ainda mais quando tem aquelas outras pessoas tocando com você. E não tinha, era só ela tocando, mas a mulher ouvindo, de repente ouvia louvores celestiais ali, e a mulher chorava. Aleluia, aleluia. Você quer fazer de todo o coração? O Senhor pergunta para mim e para você nesta noite, tu me amas ou não? Por que a gente volta no culto, irmãos? Por que a gente vem? Ah, não, eu venho porque se eu não estiver lá, vão notar a minha falta. Ah, eu vou porque já faltei 3 vezes e o maestro já falou, eu vou por isso. Por que você vem? Imagina se aqueles 12 discípulos não amassem o Senhor com aquela palavra dura, né? Eles teriam ido embora. Ah, já que o Senhor está falando assim, então, só sobrou 12. Era para o Senhor adular a gente aqui. Era para o Senhor fazer uma graça aqui, um pote de sorvete para nós agora. Agora o Senhor ainda pergunta se a gente está querendo ir, porque Ele quer saber qual que é a motivação. Vocês estão aqui porque... Por quê? Vocês estavam querendo ir, só ficaram ou estão esperando um momento para ir? Disse, não, nós estamos aqui porque nós sabemos que não tem outro lugar, não tem outra pessoa que possa nos dar palavra de vida eterna. Disse, para quem iremos? Então eu quero essa palavra de vida eterna. E quando eu perco isso, irmãos, quando eu perco isso, eu começo a deixar o inimigo entrar na minha vida e eu começo a perder a bênção de Deus. E o apóstolo Paulo fala aqui a Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo, quando ele fala sobre os homens que são amantes de si mesmo. Ele diz,
Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Irmãos, Paulo fala para a igreja que eles estavam reclamando de situações corriqueiras, mas eles não tinham sofrido ainda na carne e no sangue, porque ele mesmo tinha prontificado em dar a sua própria vida. E às vezes nós perdemos por não entendermos a essência do amor de Cristo. Às vezes nós perdemos porque preocupamos demais com picuinhas. Se eu sou amante de mim mesmo, eu fico perdendo muito tempo com coisas banais. Fico perdendo muito tempo. Mas Paulo, ele dizia, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o meu ministério. Será que o meu amor está em Deus ou está em mim? Porque haverá homens amantes de si mesmo. E aí ele começa, irmãos, é uma lista tão grande, que é tanto quanto a lista de Gálatas 5 das obras da carne. Aqui é uma lista enorme, é uma das maiores listas aqui da Bíblia. Vem avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E aí ele diz aqui, destes afasta-te. Todas essas qualidades aqui, que não são qualidades, né? Todos esses adjetivos aqui negativos, eles são frutos de um amor próprio. Frutos de um amor próprio. O amor a Deus é diferente, está em Gálatas capítulo 5, ele começa no amor e termina na temperança. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, o fruto do Espírito é esse amor, com essas 9 virtudes. Mas o fruto do amor próprio é toda essa lista aqui, que não dá tempo nem de comentar uma a uma aqui. Se nós fôssemos comentar uma a uma aqui, não teríamos tempo. Então, todas essas qualidades aqui, esses adjetivos, eles são fruto de um amor próprio. Tem um livro da CPAD, acho que nem está sendo editado mais, lançado, que é Orgulho Fatal. Se alguém tiver a oportunidade de ler esse livro, Orgulho Fatal. E eu acho que não tem mais, eu até procurei na Cantares lá, não tem. Mas quem já tem essa cópia, né, dá para... Mais Orgulho Fatal. Se eu deixo o amor pessoal, meu amor próprio, tomar conta de mim, eu acabo sendo capaz de qualquer outro tipo de pecado. Porque eu começo a manifestar na minha vida todas essas qualidades aqui. Qualidades não, né? Começa a manifestar todos esses defeitos aqui: avareza, presunção, soberba, blasfemos, a blasfêmia, a desobediência, a ingratidão, profanar, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Como eu resolvo isso? Pedindo graça a Deus, para amar a Deus. Para amar a Deus. Senhor, se há alguma coisa que está se colocando entre mim e o Senhor, me ajuda. E a gente vê o quanto é séria aquela fala de Jesus, quando ele diz, se alguém amar o pai ou a mãe, a esposa, filhos, mais do que a mim, não é digno de mim.
verifica se tem alguma coisa que está se colocando entre você e Deus. Isso aqui é uma questão de reflexão, irmãos, porque muitas vezes a gente não pensa nisso. Muitas vezes a gente pensa, não, se eu perder tal coisa, para mim acabou tudo. Acabou tudo. Mas se você tem Cristo, se você tem Deus, você tem tudo. Não há causa perdida se eu tenho Cristo. Quem ama a Deus é como a parábola daquele que encontrou a pérola. Procurava a pérola, o dia que ele encontrou a pérola, ele vendeu tudo, comprou a pérola e acabou a procura. Ele procurava a pérola, achou, resolveu o problema dele. Quem ama a si mesmo, ele ainda está numa busca incessante. Ele ainda não está realizado. Ele ainda não conseguiu o conforto que há no amor de Cristo. É por isso que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, que há conforto em Cristo. Então quem tem Cristo e ama Cristo, está confortável. Não está buscando mais nada, porque já tem tudo. Está tranquilo. Aquela mulher de 2 Reis capítulo 4, que era uma mulher que hospedava o profeta na sua casa, o profeta um dia chegou nela e disse assim: será que tem alguma coisa que você quer que a gente faça por você? Fale com o rei, fale com o general. Ela disse: não, muito obrigado, eu estou bem. Então quem encontrou, quem tem esse amor a Cristo, ele está tranquilo. Senão a gente fica naquela busca incessante, até mesmo no ministério, né? Se está numa congregação, aí não, eu quero ir para um setor. Se está num setor, eu quero um setor maior. Se está num setor maior, eu quero ir para um campo. É uma busca incessante. É algo assim que não satisfaz, a pessoa está sempre insatisfeita. Mas Filipenses 2 diz que há conforto em Cristo. Há conforto em Cristo. Quando eu estava no Itapuã, eu dizia para a igreja: se eu ficar aqui até jubilar, para mim está bom, porque estou fazendo a obra de Deus e glória a Deus. Ah, pastor, mas o senhor não quer ir para o setor? Não, se Deus me levar, amém, mas se eu ficar aqui está bom. Às vezes o trabalho aumenta ainda, né? E quando eu tenho essa satisfação em Cristo, está tudo bem. Aí o filho da mulher morre, e aí como vai? Está bem. Está tudo bem. O que nós estamos precisando, irmãos, é colocar Jesus no centro. Porque mesmo que nem tudo vai bem, mas o essencial está bem. O essencial está bem. Tem uma canção, eu presto muita atenção nas músicas aí no meio evangélico, né? Mas tem uma que diz assim: o que mais vou querer se Jesus é real? Olha que bom. O que mais eu vou querer se Ele é real? Estou realizado. Amém? Você pode glorificar a Deus e dizer: então eu tenho tudo. Então eu estava preocupado com tantas coisas, eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E tudo que nós formos realizar, faça para a glória de Deus. Não caia na tentação do orgulho, da soberba. Não queira que o seu nome seja aparecido, mas diga: eu quero fazer para a glória de Deus e que o nome dEle seja glorificado na minha vida. Que Deus em Cristo nos abençoe e que a palavra de Deus seja viva nos nossos corações e que o Espírito Santo de Deus continue falando com cada um de nós. Deus abençoe pela oportunidade. Deus abençoe.